Cláudia Iafo é visagista e ela diz que é possível saber as características pessoais de alguém olhando o rosto. É isso mesmo? É isso mesmo, Regina. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você hoje. Todo meu em te receber. Obrigada. Eu tava vendo ali, eu falei, mas que moça bonita, toda bonequinha e tal. Ai, muito obrigada. Visagista. Você faz uma análise do rosto assim que você olha para a pessoa, Cláudia? Geralmente, quando a gente já tem o hábito de trabalhar com isso, a gente consegue sim. Mas o ideal é que seja bastante detalhado para que a gente não erre, né? Para que evite erros. Tá. Então ela vai analisar o rosto da tia, do Fefito, o meu, de pessoas famosas e vai dar dica pro pessoal de casa pra gente olhar pro nosso próprio rosto e pro rosto de pessoas que a gente convive pra ter algumas pistas. Tá ok, Regina. Primeiro rosto que você vai analisar, vamos ver. Esse é o seu. Mesmo. Eu fiz com bastante carinho, mas detalhando bastante para você entender mais ou menos como que funciona. Porque quando a gente bate o olho pela primeira vez, pode ficar um pouco confuso. Sim. Mas no visagismo a gente respeita muito as linhas, as formas. Então, eu sempre começo a análise de cima para baixo. Você vai entender que a parte de cima a gente chama ela de área racional, ou a gente também pode dizer que essa área é como a pessoa processa as informações que ela recebe. Testa. A testa, a parte racional, né? Testa e sobrancelhas. Então, a testa, as sobrancelhas, tudo aquilo que está na parte superior, onde está o traço. Aí a área do meio, que é o terço médio, a gente chama de input, que é onde entra as informações. Então, é a forma como você recebe as informações, depois você processa essas informações recebidas e, por fim, você exterioriza isso. Como que você comunica essas informações depois de tê-las processado. Então, como a gente respeita bastante linhas e formas no visagismo, esse formato arredondado da sua testa traz pra gente a mensagem de uma pessoa bastante feminina, reflexiva. Quando nós vemos essas sobrancelhas mais arredondadas e arqueadas, nós percebemos o quanto você é atenciosa, receptiva, isso de acordo com a medida e a proporção para a sua anatomia. Ô, Cláudia, então todo mundo que tem a testa grande, assim, nesse formato que eu, tem essas características? Não necessariamente, porque nós fazemos uma análise medindo principalmente os componentes internos do rosto, os olhos, o nariz e a boca. Então é individual. Então é individual, porque é feito um cálculo para a proporção dessas áreas. Tá, pera lá. As qualidades, tudo muito bonitinho e tal. Defeito. Como é que você vê o defeito aqui? Pode falar. A gente sempre busca exteriorizar o defeito da pessoa quando ela mesma faz a contratação do visagismo ou da análise facial. Porque a gente entende que essa pessoa está buscando autoconhecimento, então para ela é bacana ser confrontada, porque ela vai trabalhar isso nela. Muitas vezes as pessoas já sabem o que elas têm de defeitos, os pontos negativos dela, mas depois de ouvir isso de um profissional, fica muito mais fácil dela trabalhar isso e buscar melhorar, né? Defeito. Então, a gente vê que você externiza bastante os sentimentos pelo seu formato dos olhos. Às vezes, isso pode ser ruim, até mesmo para você, porque às vezes você expõe aquilo que você sente, que você pensa e você pode ser mal interpretada. Outra coisa, você é bastante corajosa e isso eu coloquei de acordo com o formato da sua área do zigomático, da maçã do rosto, né? E essa coragem, às vezes, também pode ser ruim. Todos os pontos positivos podem ser vistos de outros aspectos também. Sim. Então, nem sempre a gente coloca essas palavras e as pessoas pensam, nossa, mas só tem virtudes? Não. Às vezes depende muito do jeito que você interpreta isso. Eu sou muito falante. Às vezes você pode pecar em ser muito falante. Alguns vão dizer, nossa, ela é muito expressiva, comunicativa, e outros vão falar, ela é muito tagarela. Tá. A gente vai analisar na sequência. A gente não, né, Cláudia? Rosto da tia, do Fefito. E quem mexe no rosto? Por exemplo, a menina lá, como chama? Cantou? Anitta. Quando nós realizamos uma harmonização facial, ou uma melhoria, um aumento ou uma diminuição, também são alterados aspectos internos da gente. Todas as vezes que nós mexemos do lado de fora, influencia o lado de dentro, com certeza. Arrasou, Cláudia. Me dá um minutinho. Claro. Você, Fefito e tia escolham quem vai ser o próximo. Tá ok. Eles chegaram à conclusão que o próximo analisado será Fefito. Tá nervoso? É claro! Imagina, primeiro que eu já não sei que foto escolheram, né? Porque a gente, quando escolhe foto nossa, a gente já sabe que escolhe foto cagada. Não, depois, a produção é amiga. É? Quem escolheu eu já as fico fotos pensando se ela vai me apontar muitos defeitos. Vamos começar pelos defeitos. Peraí, por Peguei que as você fotos que mais escolheu? gatonas. Porque quando a pessoa manda a imagem pra mim, nem sempre ela escolhe o ângulo correto. E eu preciso ver o contorno facial. Bora lá. E o tamanho da minha testa. Metódico. Essas sobrancelhas retas que arqueiam quando ele fala com bastante entonação de voz, por exemplo.
Nós conseguimos deixar isso bem claro, né? Eu vi um defeito péssimo, escuta seletiva! Que defeito? Eu acho que é super um defeito, escuta seletiva. Eu acho que tem que ouvir todo mundo, o que todo mundo tem a dizer, não? Na verdade, não, porque essa escuta seletiva, ele peneira aquilo que ele ouve, não dá atenção pra tudo, porque na verdade então tá sim. certo, né? Às caso, vezes sim. é Nesse caso, crítica, sim. não é que você só ouve, pelo menos eu interpreto assim. Sim. Vai. Mas assim, Vai. E o fefito, ele tem uma orelhinha um pouco mais projetada, que é a área racional do rosto dele, que é o lado direito, porque ele é destro. E do lado esquerdo, na área emocional, você vê que a orelhinha é mais colada. Ai, que bonitinho. Ou esse tem a orelha seja, grudada mesmo. sabe qual é a diferença? Quando a orelha está mais projetada, significa que ele até considera e peneira aquilo que ele ouve. Já na hora de levar isso para o emocional, ele não dá ouvidos para ninguém, ele só escuta a voz dele. Então, quando é relacionamento, é sentimento, ele não considera a sua opinião, ele vai até ouvir, mas talvez ele não vá colocar em prática. Eu sou ariano demais, né, eu acho. Então, assim, eu ouço conselhos, mas eu sou muito do feeling mesmo. Eu vou pelo que eu sinto, assim. Eu sou muito intuitivo. Acertou na mosca, então. Sim, acho que sim. Metódico, mais ou menos, eu acho que eu sou meio bagunceiro, mas eu sou Na metódico no meu verdade, trabalho. Eu o tenho que cumprir metódico tudo. é que ele gosta das coisas do jeito dele. Sim. Não é que ele é organizado. Ela tá me desvendando, Regina do Não é céu, organizado, socorro, é ela está me desvendando. metódico. Imaginando que aquele Claro. Você tem um método para lidar com tudo. Tem, isso eu tenho mesmo. Tem um Expressivo. caráter bem forte, né? A essência dele é muito forte. Quando a gente fala de caráter, a gente fala da essência da pessoa. Diferente da personalidade, que a personalidade ela pode ser alterada. A gente é um em casa, por exemplo, e outro no trabalho. Mas o caráter é... O caráter é a Único. sua essência. Ai, que E a bom. essência dele é bem forte. Ele também é uma pessoa muito inteligente. muito inteligente. Bastante expressivo, comunicativo, todo mundo já sabe, né? E essas linhas diagonais trazem pra ele aquilo que ele tem de mais, o Que diagonal, dinamismo Clau? dele. Que diagonal? Nesse queixo dele bem comprido, isso, ele tem um ângulo bem projetado no queixo. Às vezes a barba camufla um pouco, mas ele tem. Se ele erguer de lado assim, você vai ver bem A linha do marcadinho. queixo Aqui, denuncia. olha aqui que dá pra ver, ó. Olha, verdade. Isso, dá Isso pra ver quer dizer bastante. o quê? Quando uma pessoa não tem queixo, Dinamismo. como faz? Calma, é a próxima análise, é a próxima análise. Então, isso daqui é uma pessoa dinâmica. Quando as linhas do queixo estão inclinadas, sim. Isso serve pra todo mundo? Serve para todo mundo. Linhas, elas transmitem a mesma sensação. Quando você olha para uma linha inclinada, você já sente o quanto ela é dinâmica, porque ela está em movimento, tanto que ela pode cair até, né? E quando você olha para uma linha reta, por exemplo, ela já te passa mais estabilidade. As linhas que você analisa são linhas de simetria, basicamente, então. Então não é formato de olho, necessariamente, formato de narina. Na verdade, não. Eu estou mencionando o contorno facial, mas a gente olha dentro do rosto, as características internas. Então a gente traça linhas Tá no vendo? rosto todo Entendi. para medir se os seus olhos são, por exemplo, proporcionais, ou são grandes, ou são pequenos. E de acordo com a sua estrutura anatômica, a gente consegue calcular isso. Mas você só me deu qualidades. Ah, eu falei a mesma coisa, Fefito. É. Então, quem tem muita imaginação, às vezes pode não ser tão positivo isso, porque às vezes você imagina uma coisa e não é bem aquilo. E por você ter um caráter bem forte, ser uma pessoa bastante expressiva, pode ser que você fale às vezes aquilo que você estava imaginando ser e não era. Tome. Tome, falei a mesma Não coisa. sei do que você tá falando. Eu não o que conheço aconteceu. ele, né? Mas estou Não, dando uma suposição, porque todas as vezes que nós realizamos uma análise, a gente não pode ser determinístico, né? Tem que ser Claro. uma coisa É uma- mais probabilística. Não, mas você tem razão nisso. Você é uma pessoa que vai com o que sente. Aí depois dá aquela respirada. É verdade. É porque a sua área instintiva é a maior, tá vendo? A parte de baixo do seu rosto tem 5,0 de altura. aqui, ó. Então, muito mais provável você agir com o instinto do que que? com a razão ou com a emoção. Assim. Próxima é a tia, não vai embora que eu quero te falar um negócio lá. Pronto, agora análise do rosto da tia. Ai, tô preocupada. Ai, dá um servida. frio na barriga. Não dá um frio? Ai, olha lá, olha os... Ai, olha. Independe de maquiagem, de cabelo, de tudo, né, análise? É, Na então. verdade, a gente considera a estrutura anatômica, o formato, a forma. Posso falar dele? Olha só, a tia é muito generosa e criativa, de acordo com o formato superior da face dela, a região racional, porque a gente percebe que esse espaçamento entre a sobrancelha e a pálpebra móvel, ele é bastante alto, você vê? Mesmo? Geralmente essas pessoas são pessoas bastante generosas e o formato da testa é que nos diz o quanto ela é criativa.
Já descendo na área emocional, nós percebemos um olho bastante focado, porque ele é pequeno e ele é um pouquinho mais profundo. Então, é uma pessoa muito mais observadora, que fica muito mais atenta a tudo. Esse nariz bastante proeminente, bem exuberante, é um nariz de uma pessoa bastante persistente. E esse caráter forte Igual do Fefito. em decorrência das maçãs do rosto, mais proeminente. Na área inferior, que é a região instintiva, a gente percebe o quanto ela gosta de novidades, é uma pessoa bastante afetuosa, comunicativa, né? Bastante expansiva, comunica com bastante expansão, animada e fala com franqueza a respeito daquilo que observa. Então ela é bastante observadora e aquilo que ela observa, ela comunica com bastante franqueza. Ai, que legal. Deu certo? É isso mesmo? Eu acho que bateu tudo, assim. Que mesmo, bom. mesmo. Mas tem parte ruim? Vou dizer a parte ruim agora. Todo mundo faz isso que a gente fez? Tia fez, Fefito fez e eu. Tem Todo mundo mundo faz faz, porque a gente sempre mostra fotos de pessoas conhecidas, né? Então, mas essa pessoa não tem defeitos? É a interpretação da análise, então as pessoas se apegam às palavras que a gente usa, aos adjetivos utilizados. A gente pode dizer, por exemplo, que se ele é muito persistente, ele pode ser também bastante teimoso, porque se ele observa algo, interpreta aquilo de acordo Ele é o com ser humano, né? Quer dizer, E, ela desculpa, eu, né? Ele é o ser se humano. ela observa algo e interpreta isso de uma maneira equivocada, por exemplo, pode agir de forma teimosa e comunicar isso de uma maneira muito franca e doer, porque geralmente as pessoas que são muito francas, Falam a verdade. elas acabam dizendo o que pensam e às vezes acabam machucando quem não gosta de ouvir ou quem não sabe ouvir, né? Eu estava até falando para ela que existe uma... Não, eu sei, amor, fica tranquilo. Desculpa. Que existe uma vantagem em poder analisar a face das pessoas. A gente adequa a nossa comunicação e se relaciona muito melhor com Porque todo você mundo. entende a limitação do Sim. outro. Vamos dar o exemplo que se a tia observasse alguém que é bastante sensível, não gosta de ouvir verdades, talvez ela não fosse tão franca com essa pessoa. Que não quer dizer ser falsa. Não quer dizer ser falsa, quer dizer respeitar o limite. Exato. Respeitar Né? o limite. Acho que ia ser Você muito estava bom. me falando do queixo, que eu tenho queixo. Tem queixo Ela sim. falou pra mim, Servidói, Tem. a primeira O pessoa que Fefito me fala estava dizendo isso. que ele não tinha queixo, mas na verdade ele tem. Quando nós vamos analisar a face de uma pessoa, a gente sempre considera a estrutura anatômica e não só a condição física. Então, muitas vezes, por má postura, a pessoa cria assim, né? Uma papadinha aqui e tal. E aí a gente não deve considerar assim. Inclusive, se for feita pessoalmente essa análise, a gente segura a pele dessa Pra ela ver. pessoa, assim, e mede os ossos dela. A estrutura óssea. Muito legal. Doutor, e ali que é 35, 40, 45, é o que é? Ali a eu idade, coloquei parece? o resumo da análise da altura. 3.5 de área racional, 4.0 de emocional e 4.5 de instintiva. Isso Então o significa instintivo é maior. que ela age mais de acordo com o seu impulso instintivo Igual o Fefito. do que pensar muito antes de agir. Fefito Às vezes também não é assim? Sim. É, acho que era maior dele Sim. também, Fefito. né? Mas geralmente as Eu só pessoas guardei muito que ele tem comunicativas uma são orelha assim. retrátil lá, que ele ainda me paga, porque ele falou do meu queixo, eu vou falar da orelhinha dele. Desculpa, doutor. Imagina! Então, que age com instinto, então às vezes não passa pela razão e aí comete o erro. Mas de- a gente pode perceber que a proximidade do cálculo é muito grande e a expansão da área emocional também. Com Ah, é certeza, a tia é uma pessoa muito querida por isso. Ela tem bastante É cuidado verdade. na hora de ser franca. Muito pouco provável que ela saia magoando as As pessoas com o pessoas. que ela pensa. É. Ah, que bom. Ah, Feliz. que legal. Ficou? E você vai analisar tia o pra famoso? tia. Verdade. Inclusive, eu trouxe meu sócio produtor hoje, que eu sou tia dele. É, ele me contou, Mas foi ele gente que me do céu. colocou. É tia. Nessa tia. exposição, então ele tomou essa proporção que todo mundo tem curiosidade de conhecer o próprio rosto até, né? A gente não, ela vai analisar o rosto no famoso daqui a pouquinho. Sim. Tá bom. Daqui a pouquinho, pera lá. Obrigada, viu? Vamos continuar conversando com a Cláudia, que vai analisar o rosto de uma pessoa famosa. Quem será? Não sei. Quem vai ser? Nós trouxemos a imagem de Chico Chico Xavier. Xavier, uma pessoa muito querida, né? Respeitada, né? Muito respeitada, sim. E eu coloquei algumas características que são bastante observadas nele, inclusive que todo mundo já deve saber, que ele é uma pessoa bastante atenciosa, ele era uma pessoa muito atenciosa, de acordo com as sobrancelhas dele, que além de arredondadas, são descendentes. Assim como ele é um líder por causa da sua orelha, que é bastante proeminente, bastante grande, bastante chamativa na imagem. Todo mundo que tem orelha grande Geralmente tem tendência sim. a ser líder. Sim, geralmente sim. Tá. E
Também coloquei que ele era uma pessoa muito expressiva por causa dessas marcas no nasogeniano. Esses sulcos, quanto mais profundo, significa que a pessoa mais movimenta essa região. Então, com certeza, essas marcas surgiram por causa de uma característica pessoal. Tá. E a espessura, o comprimento e a largura da boca foi que trouxeram a característica de uma pessoa adaptável, que ele se adapta muito bem aos ambientes onde ele frequentava. Então, assim, de maneira geral, para quem está em casa ali, conseguir fazer um exercício, orelha muito grande, proeminente, tendência a ser líder. Vamos fazer um resumão, então, tipo, de coisas arrasou, consideráveis. Cláudia. Isso. Se uma testa é bastante larga, bastante alta, com certeza essa pessoa pensa mais antes de agir, né? Não toma atitudes precipitadas. Na área emocional, a gente pode dizer que os olhos são as janelas da alma. Então, se são olhos bem grandes, é uma pessoa que comunica os seus sentimentos. Se for um olho mais pequenininho, então quer dizer que ela fala menos a respeito dos seus próprios sentimentos. E na região dos lábios, a mesma coisa em relação à boca. Se a boca é pequena, quer dizer que essa pessoa talvez fale menos ou fale mais contidamente. E se for bem grande, essa pessoa com certeza deve ser mais comunicativa, mais expressiva, lembrando que tudo é de acordo com os cálculos da sua estrutura anatômica. É o todo. Sim. É o todo. E a gente também tem que lembrar que é probabilístico, nunca determinístico, porque as pessoas trabalham muito o seu caráter, não, a sua personalidade. E vai mudando. E vai mudando com o passar do tempo, com certeza. Ah, a Cláudia arrasou. Cláudia Iafo, visagismo e análise facial. Ela é visagista. Instagram da Cláudia, Cláudia Iafo. Iafo é Y-A-F-O, @Cláudia Iafo. Curso de visagismo disponível para compra na Hotmart até o dia 10 de agosto. Esse curso está incrível, vale muito a pena. Hoje é dia 5, você tem 5 dias. Hotmart ótimo, né? Muito. O curso é com você, claro. É comigo, claro, e a pessoa também aprende o poder da análise facial, aprende a levar isso para o dia a dia dela. Para ela e para os outros, né, Sim, Cláudia? tanto para a área profissional quanto para a área pessoal dela. E o Instagram, então, é Cláudia Iafo. E a gente tem um canal no YouTube ótimo também, é Cláudia Iafo. Ah, é? E tem Lá vídeos? no YouTube tem muita coisa, tem bastante detalhado, várias análises, cálculos, é bacana. Ah, que legal. Dá para Pronto. aprender de casa. Muito conteúdo com a Cláudia. Obrigada, viu? Imagina, o Você prazer foi arrasou todo muito. meu.